Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o assunto vai ser baseado em perguntas de vários inscritos que falam para mim: Simone, eu posso mudar o meu traço? Eu posso ter um traço predominante e depois isso mudar? Então hoje eu vou responder essas perguntas e de uma forma que possa responder a todas elas, né? Cada um veio com uma especificidade, porém eu vou responder de uma forma que todos consigam ser respondidos. Lembrando que eu sempre, respondo lá no comentário, então se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode escrever aqui no canal, porque eu faço questão de responder a todos vocês. E quem quiser também falar diretamente comigo, pode me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Simone Turelli e o meu Facebook é Simone Turelli. Então entre em contato comigo se tiver alguma dúvida. Se você quiser sugerir algum tema para que a gente coloque aqui no canal, vai ser muito bem-vindo. Eu aguardo vocês nas minhas redes sociais, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. E a resposta qual é, né? Eu posso mudar o meu traço? Bem, quando chegamos mais ou menos no final dos nossos 5 anos de idade, nós finalizamos o nosso perfil, os nossos traços já foram desenhados. Para quem está chegando aqui no canal, não sabe do que eu estou falando, eu vou falar um breve resumo. Nós somos formados por 5 traços de caráter, temos características de todos eles. Esse desenvolvimento dos traços se inicia quando a gente ainda está no útero da nossa mãe e vai até os 5 anos. De acordo com os estímulos que nós recebemos, uns traços vão ser mais fortes do que outros. Então, por volta dos 5 anos, a gente já tem esse perfil desenhado. E ele vai nos conduzir na nossa vida, porque são esses traços que vão definir em nós o nosso comportamento. Então, quando eu tenho o meu perfil desenhado eu já vou saber quais são os comportamentos que eu vou desenvolver, já que eu tenho aquelas características. Cada traço traz consigo um combo, características comportamentais e características físicas. E aí eu vou juntar a porcentagem que cada traço apresenta naquela pessoa e aí eu consigo definir o perfil comportamental dela. Porém, algumas situações que são muito intensas podem determinar que um traço possa se acentuar. E isso faz com que o perfil da pessoa mude. Então, eu posso mudar o meu perfil? Sim, mas não vai mudar de uma forma abrupta e nem de uma forma assim radical. Porque, por exemplo, o meu primeiro traço, ele pode vir a ser o segundo e o meu segundo vir a ser o primeiro. Mas aquele traço que eu tenho como último, bem fraquinho, ele nunca vai ser o primeiro e nem o primeiro vai ser o último, entende? Essa mudança pode acontecer sim, mas de forma um pouco mais sutil. Uma pessoa não vai se transformar em outra totalmente. Ela já vai ter aquele traço com intensidade e isso pode se acentuar. Quais são essas situações? São situações emocionalmente intensas. Por exemplo, é muito comum algumas mulheres falarem assim: ah, quando eu era nova, solteira, eu tinha o corpo bem mais bonito, mais desenhado, mais proporcional, e aí eu casei, tive filho, engordei, e aí não consegui mais recuperar aquele corpo. Isso quer dizer o quê? Que ela era uma rígida oral e depois se tornou uma oral rígida. Estou pegando só os predominantes, tá? Nós temos todos os outros, mas vamos falar dos mais intensos. Quando ela era solteira, ela era mais bonita, mais magrinha. Isso quer dizer o quê? Que o traço rígido nela era mais forte. E o
que uma mulher rígida é? É uma mulher mais executora, é uma mulher mais competitiva, uma mulher mais vaidosa, uma mulher que se dedica mais a ela. E quando ela casou, engravidou, a maternidade exige da mulher muito. Então, cada mulher vai reagir de uma forma. Mas aquela mulher que se doou muito mais no sentido de, inclusive, abandonar um pouco de si, eu não estou dizendo se isso está certo ou está errado, eu só estou falando que muitas mulheres fazem isso e isso realmente pode mudar o perfil dela. Então, aquela mulher que era mais competitiva, mais executora, mais rígida, ela optou em se tornar uma mãe mais acolhedora, que seja mais emotiva, que se sensibiliza mais. A maternidade trouxe isso para ela. Então, a rígida saiu de cena, entrou em cena a oral. A oral é aquela que cuida, é aquela que ampara. Só que da mesma forma que a oral gosta de cuidar, de amparar, ela precisa ser cuidada e amparada. O que acontece durante essa fase da maternidade é que a mãe, ela se doa demais e não recebe o amparo, o cuidado que uma oral precisa. E aí o que acontece? Essa mãe oral, que se tornou um pouco mais oral na maternidade, essa mulher, né, que se tornou um pouco mais oral com a maternidade, ela sente muito a falta do cuidado, do amparo. Então isso quer dizer o quê? Que ela está entrando na dor da oralidade, ela está se sentindo abandonada. E o que um oral na dor faz? Ele vai buscar preencher aquele vazio que ele está sentindo e muitas vezes isso acontece comendo. Então ela engorda. Então, esse é um exemplo que emocionalmente foi muito intenso para aquela mulher, fez com que o traço dela, né, mudasse ali de colocação, ela se tornou mais oral do que rígida, principalmente porque ela é uma pessoa que também gosta de se sentir cuidada e não foi, porque naquele momento da maternidade ela cuidou muito mais do que foi cuidada, e a rígida dela entrou na dor, porque a rígida é vaidosa, ela gosta de se cuidar. E naquele momento a mãe, enquanto mulher, saiu de cena. Então, nesses momentos emocionalmente muito intensos, a gente pode mudar de colocação entre os nossos traços. Às vezes, nem muda a colocação, mas aumenta a porcentagem. Às vezes ela se tornou um pouco mais oral, mas a oralidade não foi a primeira, continuou sendo a segunda, só que mais intensa. Um grande exemplo é um trabalho feito por uma fotógrafa inglesa com os soldados americanos que foram para a guerra do Afeganistão. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar essas fotos. Então, o que ela fez? Ela fez um trabalho fotográfico com esses soldados. Tirou foto antes deles irem para a guerra, durante a guerra e depois da guerra. A guerra é algo extremamente impactante, né? Então, você consegue, por essas 3 fotos, perceber como o rosto dessas pessoas mudaram. Então, você consegue perceber, principalmente na foto do meio, que é a foto do durante, como o olhar deles está diferente. É um olhar mais avaliador, que seria ali reforçando um pouco do traço psicopata, né? Durante a guerra, você tem que estar numa situação de alerta, né? Então, exige de você algumas habilidades que talvez você não tenha tanto. Então, aquele traço vai se tornar mais presente para que você sobreviva. Então, é uma questão muito forte, muito intensa. Então, vai buscar dentro de você alguns traços não tão presentes assim. E isso vai repercutir fisicamente. Então, você consegue perceber a mudança
não é tão grotesca, né? É uma mudança assim suave, mas que você vê nitidamente que houve uma mudança física ali. E isso repercute também no comportamento. Às vezes era uma pessoa emocionalmente mais alegre, uma pessoa mais sensível, né? Vamos dizer assim, mais oral. E na guerra ela não pode se expressar dessa forma. Ela tem que usar o lado dela mais racional, mais objetivo, mais lógico. Então você consegue perceber nas fotos como há uma mudança do rosto, demonstrando que houve uma mudança de traços ali. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que a partir dos 5 anos, nós temos os nossos traços já desenvolvidos, já temos o nosso perfil. Porém, dependendo das circunstâncias pelas quais nós vamos passar na vida, aquelas porcentagens podem ser alteradas. Lembrando que não vai ser algo muito radical, né? Como eu disse, o último não vai ser o primeiro não vai se tornar o último, mas de repente o quarto passa a ser o terceiro, o segundo passa a ser o primeiro. São mudanças que você consegue perceber olhando para o teu passado. Caramba, eu era bem mais sensível, eu era uma pessoa mais alegre, e aí aconteceu aquilo na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais objetiva, mais racional. Às vezes a pessoa passou por uma decepção muito grande, seja profissional, no mundo dos negócios, seja no mundo amoroso, alguma coisa muito forte que exigiu que ela buscasse ali recursos de outros traços, que se tornaram presentes em comportamento e também fisicamente. E a gente consegue ver, olhando fotos antigas dessas pessoas, né, que acham que era um traço e hoje são, né, apresentam um outro traço mais forte. Se ela pegar uma foto antiga, ela vai conseguir perceber essa mudança fisicamente, tá? Então, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Se alguém ainda tiver uma dúvida, pode deixar aqui no comentário, eu faço questão de responder. Se eu não souber, eu vou procurar. E eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho uma novidade, que é o meu e-book, Construindo Relacionamentos Saudáveis entre Pais e Filhos. Então, eu peguei esse conhecimento dos traços de caráter, né, focado no relacionamento entre pais e filhos, e fiz um e-book orientando os pais como deveria ser o relacionamento entre esses pais e esses filhos de acordo com seus traços de caráter, né? Então, é um e-book extremamente prático, extremamente objetivo, que tem a função mesmo de auxiliar, né, esclarecer muitas dúvidas dos pais que podem olhar para os filhos e falar: pô, eu não entendo por que ele é assim, por que ele tem esse comportamento. Então você que tem filho ou não tem, mas convive com sobrinho, tem um afilhado, convive com crianças muito próximas, quer entender um pouco mais do comportamento delas, baixe gratuitamente o meu e-book, vai te ajudar bastante, e eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!